Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos aqui no instantenews.1 para mais um Papo da Madrugada. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo Rosas. Uma boa noite para você que sempre prestigia o nosso papo por aqui hoje, excepcionalmente, nessa madrugada de sábado para domingo. Mas a partir da semana que vem, no nosso horário normal, né? É isso aí. Agora, essa semana, o ministro Luiz Roberto Barroso disse claramente que o presidente Jair Bolsonaro, ele é o inimigo, né? O Bolsonaro é o inimigo, o mal que precisa ser combatido por nós, que somos o bem. Olha só, meu Deus. Esse sujeito já ultrapassou, né, todos os limites do razoável, Marcelo. As eleições duram 45 dias. E aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? 45 dias, fake news comendo solta, para usar o português bem claro. Eu não acho que a gente vai fazer isso sem uma responsabilização das plataformas. E eu queria ouvi-los. E aí eu queria uma pergunta ao professor Átila. Fiquem à vontade, caso não dê para responder. Mas eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim, não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Concordo plenamente com o que você disse, Ronaldo. Já ultrapassou todos os limites do razoável. Esse Luiz Roberto Barroso não se cansa de fazer manifestações políticas contra o presidente da República. Se a gente tivesse um Senado sério e respeitável, né, isso seria motivo suficiente para o impeachment desse ministro. É uma vergonha, né? Não tem postura para fazer parte de uma Corte Suprema. E o pior é que ele se acha o porta-voz do bem, né, e se diz um grande democrata. Só que ele não enxerga o que ele é na realidade. Pois é, esse ministro Barroso, né, faz parte de um pequeno grupo que não acredita na capacidade das pessoas de tomarem suas próprias decisões, né? Essa gente quer transformar o Estado em babado cidadão, como você mostrou, né, Marcelo, no comentário dessa semana. O título diz tudo. Você precisa de babá? O Barroso se acha politicamente correto, se acha dono da verdade, da sabedoria e, pelo visto, até da ciência, hein? E, olha, ele odeia quem pensa diferente dele. Ele quer fazer valer as suas crenças e opiniões, né? Digno de pena por ser um sujeito aí tão obtuso e fora da realidade. Sempre disse que o terrorista Cesare Battisti era inocente quando ele advogava para ele, né? Foi desmascarado pelo próprio cliente, rapaz, que confessou os seus crimes. Agora, o que alguém pode esperar de um sujeito que tem como guru espiritual o criminoso João de Deus? Nada, né? Só a justiça divina ou a justiça dos homens que não vão mais tolerar os abusos dele e de alguns de seus colegas lá do Supremo. Mas o Barroso é um mentiroso, rapaz, e por isso ele não merece estar no lugar em que ele está. O melhor exemplo foi dado por ele mesmo. Você está vendo o que o ministro Luiz Roberto Barroso vem fazendo. Mas, pelo visto, ele mudou de personalidade ou enganou todo mundo lá atrás. Veja o que ele já considerou correto. O que eu tenho chamado de garantismo à brasileira. Garantismo em direito significa que qualquer acusado tem o direito de saber do que está sendo acusado, o direito de se defender, de produzir provas, de ser julgado por um juiz imparcial e ter um recurso para a segunda instância. Isso é garantismo. Pois o garantismo à brasileira, como tem sido interpretado, significa um direito adquirido à impunidade, um direito adquirido a um processo que não funcione, a um processo que não termine nunca, a um processo que desague em prescrição.
isso não é garantismo. Isso é parceria com a criminalidade. No Brasil... E é um sujeito dessa envergadura aí que acha que decide ou vai decidir o destino de milhões de brasileiros, né? É incrível isso, né? Agora, isso tem que mudar, né? Que o povo tenha sabedoria, né, para eleger senadores independentes, capazes de dar um fim nesses ministros que rasgam a nossa Constituição em nome da democracia deles, né? Democracia deles. Agora, mas por falar em ministros do Supremo, né, o jornalista J.R. Guzzo, grande Guzzo, hein, Marcelo? Publicou no último dia 8 de abril mais um de seus primorosos textos. O título, O Escândalo Serial de Alexandre de Moraes. Agora, eu faço questão de ler para vocês, viu? Vamos lá. É proibido pela lei brasileira, de maneira muito clara, cobrar dívidas usando recursos depositados na conta salário. A conta bancária, aberta pelo empregador e destinada exclusivamente a receber os depósitos da remuneração do empregado, ninguém pode mexer na conta salário, né? É uma das proibições mais indiscutíveis da legislação brasileira. Não pode ser acionada pelo banco, por exemplo, para saldar o cheque especial que o cliente está devendo, nem para descontar parcelas do cartão de crédito, nem para pagar um empréstimo contraído junto ao próprio banco, ou prestações, ou boletos, ou débitos automáticos. Essa conta não pode ser usada para pagar multas ou impostos ou o que quer que seja. Só é possível entrar na conta salário por cobrar pensão ou para cobrar pensão alimentícia, por exemplo, e assim mesmo só por decisão judicial ou então parcialmente em até 30%, quando a conta acionada tiver valores acima de 50 salários mínimos. Nunca passou pela cabeça de ninguém, nem durante a vigência do AI-5, bloquear o valor integral da conta salário de um cidadão brasileiro. Nunca até aparecerem o ministro Alexandre de Moraes e esse Supremo Tribunal Federal que está aí, né? Ele acaba de fazer exatamente isso. Bloqueou as contas bancárias do deputado Daniel Silveira, inclusive a conta na qual a Câmara dos Deputados deposita os seus vencimentos, para garantir o pagamento de uma multa de 15 mil por dia que ele mesmo impôs, caso o deputado em regime de prisão domiciliar não usasse uma tornozeleira eletrônica que não tem rigorosamente nada a ver com a segurança pública ou com qualquer necessidade processual e que hoje se transformou num fetiche pessoal para o ministro. O que pode haver de mais ilegal do que fazer um cidadão cumprir uma pena antes de receber qualquer condenação? É absolutamente ilegal. O artigo 833 do Código de Processo Civil diz com a mais exuberante clareza que não é possível mexer na conta salário de ninguém, salvo nos casos mencionados acima, pois o salário é um bem que não pode ser penhorado. E o artigo 833 do CPC simplesmente não foi revogado. Ou seja, um membro da Suprema Corte de Justiça do Brasil cospe na lei, na frente de todo mundo, rasgando uma regra que qualquer advogado de porta de cadeia conhece. E ninguém no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no restante do sistema judiciário abre a boca para dizer uma palavra mínima de protesto. A punição a Daniel Silveira já era ilegal por si mesma. Uma multa exorbitante que equivale a $100 mil por mês. E não tem proporção ou coisa nenhuma, ou qualquer cálculo coerente. Na verdade, todo o inquérito que Moraes faz, isso acontece há 3 anos, para apurar atos antidemocráticos e fake news, é grosseiramente ilegal. O que pode haver de mais ilegal, né? A gente pergunta, para encurtar a conversa, do que fazer um cidadão cumprir pena, prisão domiciliar agora e 9 meses de prisão fechada no ano passado, antes de receber qualquer condenação ou sem passar por qualquer julgamento legal. Agora chega-se ao ponto do deboche,
ou do escândalo público serial. Violar a proteção da conta salário já parece revelar algum tipo de compulsão primitiva pela ilegalidade, com a perseguição pessoal ao deputado Silveira e a eliminação quase completa dos seus direitos civis, fica estabelecido pelo STF e pela classe política no Brasil que a lei vale para todos os brasileiros, menos um. O ministro Moraes foi dado a ele o direito que ninguém teve até hoje na história do Brasil, de usar as suas funções públicas para fazer absolutamente tudo o que lhe der na cabeça. Moraes jogou os seus direitos, o regimento da Câmara e a Constituição na lata do lixo e continua jogando. Por conta dessa alucinação de republiqueta bananeira, Moraes já trancou Silveira na cadeia durante 9 meses inteiros, ou seja, prendeu e manteve na prisão por um período de tempo incompreensível um deputado federal em pleno exercício do seu mandato, sem que o preso tenha tido recurso a nada ou a ninguém. O ministro, na ocasião, declarou nulas as imunidades parlamentares do deputado, que, pela lei, jamais poderia ter sido punido por expressar o seu pensamento, no caso, uma bateria de insultos e de ameaças de boca aos ministros do STF. Pior, hein? Nenhum deputado pode ser preso a não ser por crime inafiançável. E se a prisão não for feita em flagrante delito, não houve nada disso, nem crime inafiançável, nem flagrante delito. Silveira, obviamente, teria de responder por sua agressão verbal da forma que a lei estabelece e com a participação da Câmara. Nada feito. Moraes jogou os seus direitos, o regimento da Câmara e a Constituição na lata de lixo. E continua jogando. Nem durante os 21 anos de regime militar, incluindo os 11 em que vigorou o AI-5, pelo qual nenhuma ação do governo estava sujeita a decisões da Justiça, o Brasil assistiu a alguma coisa parecida. Os generais podiam fazer tudo, mas nunca chegaram a fazer o que Moraes está fazendo. Os parceiros do ministro no STF podem argumentar, talvez, que o colega não mandou pendurar o deputado num pau de arara para uma ou mais sessões de choques elétricos. E se tivesse mandado, por acaso alguém, no plenário, nas mesas do Congresso e nos meios de comunicação, teria tentado impedir? Bom, alguém teria aberto a boca? Ficariam todos a favor, como estão hoje? Os presidentes da Câmara e do Senado, especialmente, têm dado um espetáculo de covardia em público que não se viu nem nos tempos em que deputados e senadores viviam no terror de ter os seus mandatos cassados por algum general de mau humor. Permitiram, sem a menor vergonha, a violação das imunidades constitucionais de seu colega. Recusaram-se até hoje a dizer uma única sílaba de reprovação às ações ilegais do ministro Moraes. Vivem se pondo de quatro diante do STF, do STJ e do resto da junta judiciária que governa o Brasil. Em vez de defenderem os direitos do poder legislativo, como é a sua obrigação legal, preocupam-se em bajular os juízes que os perseguem, na esperança de não serem incomodados pelo Tribunal de Inquisição instalado de forma permanente em Brasília. Sua atitude é idêntica à da mídia. Jornalistas e donos de veículos tomaram abertamente o partido de Moraes e do STF na sua guerra à liberdade no Brasil. O ministro, por sua vez, exibe-se o tempo todo para a imprensa, sabe que vai ser aplaudido qualquer delírio no qual se meter, né? Seu fã-clube apoia agressivamente todos os atos contra a lei praticados por ele e não dá a palavra a quem possa ter uma opinião diferente. O ministro Moraes hoje é o grande herói da maioria dos jornalistas brasileiros e de seus patrões. Ambos têm certeza de que ele é o maior defensor da democracia no Brasil e que o deputado Silveira é uma ameaça tão monumental à sociedade que não pode ser protegido pela lei. No seu caso, decidiu a mídia, a Constituição não se aplica
Uma pessoa que, segundo ela, não é democrática, apesar de eleita como todos os seus colegas, não pode ter direitos. No mesmo barco estão as classes intelectuais, as esquerdas de todos os tons e a grande pasta do politicamente correto nacional. Nada mais parecido com Alexandre de Moraes no Brasil de hoje do que um militante do exército identitário, igualitário, sustentável, etc., 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 que circula por aí. O deputado Silveira está sofrendo perseguição política, judicial e ideológica por parte de Moraes. Trata-se de uma escalada autoritária sem precedentes na história, disse o senador Eduardo Girão, do Ceará. Não estou referendando o comportamento de Daniel Silveira, que deve responder por seus excessos pelas vias naturais do processo legal, mas nada justifica essa perseguição implacável do ministro Alexandre de Moraes. Girão apresentou um requerimento para que Moraes seja convidado a comparecer ao Senado, onde teria a oportunidade de fazer um discurso para falar bem de si próprio e do processo que está comandando. É o primeiro sinal de que alguém na vida pública brasileira considera que haja alguma coisa irregular com os 3 anos de agressões à lei brasileira por parte do ministro. O deputado Silveira é apenas a vítima mais em evidência neste momento. Há muitos outros, do ex-presidente do PTB, em prisão domiciliar, ao jornalista que teve de se exilar nos Estados Unidos e é objeto de um pedido de extradição via Interpol. Juristas de renome também começam a se manifestar em relação à ilegalidade do inquérito perpétuo de Moraes e sua atitude de desrespeito contínuo às leis e à Constituição. Para abrir uma investigação é preciso haver antes indícios de crime, diz Dirceu Torrecilhas Ramos. No caso, não há esses índices ou esses indícios. O professor Ives Gandra Martins chama a atenção para a ofensiva contra direitos fundamentais da população brasileira. A liberdade de expressão não poderia ser atingida, diz ele. Tampouco teria de ser matéria examinada pelo Supremo, e sim por um juiz de primeira instância. O jurista Adilson Dallari acha que a conduta de Moraes é criminosa muito simplesmente. Os abusos praticados pelo ministro estão tipificados como crimes de responsabilidade no artigo 39, nos itens 3 e 5 da Lei 1079, por exercer atividade político-partidária e proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. O desembargador Ivan Sartori, do Tribunal de Justiça de São Paulo, chama a atenção sobre o que considera uma ditadura da toga e diz ele: estamos a ponto de chegar a essa situação. A esquerda usa o STF para prejudicar o governo. Já houve 200 intromissões do tribunal em atos do Poder Executivo. Somos o país em que os corruptos se transformam em vítimas e em candidatos à presidência da República. Outra manifestação de inconformismo veio de um grupo de mais de 1.000 advogados filiados ao Movimento Advogados de Direita Brasil. O deputado Silveira, afirmam eles, está sofrendo perseguição política, judicial e ideológica por parte de Moraes. O ministro relator do inquérito inconstitucional e ilegal contra o deputado Daniel Silveira revela inquestionável insubmissão à Constituição Federal do Brasil, às leis processuais penais aplicáveis à imunidade constitucional de deputado federal, às prerrogativas do advogado de defesa, ao princípio acusatório, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O deputado Silveira tornou-se não apenas um perseguido político, mas um prisioneiro político do ministro Alexandre de Moraes. O documento afirma que a prisão ilegal do deputado fere não apenas os seus eleitores, mas toda a democracia brasileira. Temos um parlamentar cumprindo pena antecipada sem ter sido submetido ao devido processo legal. Como podemos conceber a ideia
de um país democrático de direito, onde um cidadão brasileiro cumpre pena sem ter um julgamento? Onde o seu acusador se transveste de vítima e juiz? Não há nada que possa ser contestado objetivamente no manifesto desses advogados. São fatos, e Moraes aí é o réu. É possível que um indivíduo, pela circunstância de exercer uma função pública no alto do Poder Judiciário, seja autorizado a violar de maneira sistemática a Constituição para atender a projetos, a rancores e a caprichos pessoais? No Brasil de hoje, é. O presidente da República não pode desrespeitar a Constituição. Nenhum dos seus ministros pode. Os senadores e deputados não podem. Os governadores não podem. Ninguém pode. Alexandre de Moraes e o STF podem. E podem cada vez mais, e quanto menos resistência encontram, e quanto mais aplausos recebem da mídia, das elites e da esquerda, maior fica o seu apetite por mandar no Brasil. É muito natural. Somos um país em que, por força do STF e dos tribunais superiores de Brasília, os corruptos se transformam em vítimas e em candidatos à presidência da República. Seus acusadores e juízes, por cumprirem o seu dever, são condenados pelos mesmos tribunais. Numa sociedade em que acontecem esses milagres, Alexandre de Moraes não poderia estar mais à vontade. É isso. Disse tudo, J.R. Guzzo, né? E realmente alguém tem que colocar um limite nesses abusos. Eu vou te dizer uma coisa, Ronaldo, se o presidente Bolsonaro for reeleito, vai precisar colocar um freio nesse e em outros ministros aí que estão extrapolando as suas funções e descumprindo escancaradamente a nossa Constituição, né? Logo nesse início do segundo mandato, né? Você já pensou aí a gente aguentar mais 4 anos de Randolfo Rodrigues cutucando o STF todo dia para tentar inviabilizar o governo? Você vê que o jurista Ives Gandra Martins já mostrou que existem mecanismos dentro da nossa Constituição para acabar de vez com essa palhaçada protagonizada por 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. E ainda, eu vou te dizer uma coisa, com o respaldo dos votos e provavelmente eleito em primeiro turno, o presidente só precisa aproveitar a onda e tomar as providências necessárias logo no início, porque ninguém de bom senso que vive nesse país e acompanha aí esses absurdos protagonizados pelos ministros do Supremo aguenta mais isso que está acontecendo, né? Esses verdadeiros absurdos, né? Mas ainda existe o Brasil do ministro Fachin, olha ele aí, que descondenou Lula. E tem uma história que você me contou que ilustra bem. Que país é esse, né, Marcelo? Pois é, a história é sobre o julgamento da mulher do Samuel, um ex-corno. O advogado, rapaz, disse assim, Samuel, aí o Samuel, sim, doutor. Samuel, você não é mais considerado corno. Não, como assim, doutor? Tem as fotos da minha mulher entrando no motel, as fotos com ela pelada, as filmagens do amante transando com ela. Tem também os tickets do motel discriminando aí as cervejas, comidinhas, camisinhas, etc. Eu não estou entendendo. Aí o advogado disse assim, calma, Samuel, o excelentíssimo doutor juiz do caso anulou todas essas provas porque o motel fica do outro lado da rua e lá é outro município. O processo não estava tramitando na vara certa. Aí o Samuel disse assim, mas e aí, doutor, o que acontece agora? Aí o advogado respondeu, né? Agora vai começar todo o processo de novo. Mas você continua casado, volte para casa, vai ser feliz com a sua ilibada esposa. Aí o Samuel disse, pô, que legal, doutor, obrigado, eu precisava ouvir isso. Como é bom saber que eu não sou corno. Então, Ronaldo, olha, se você puder, sorri aí, porque esse é o Brasil do Fachin, né? Pois é. Pior que é isso mesmo, Marcelo. E no rol dos inconformados, né, com a eleição e o sucesso do governo Bolsonaro, além da oposição e do Supremo, nós temos a maioria dos veículos da grande imprensa, né? Mais um veículo dessa nossa bela imprensa passou de todos os limites essa semana. O jornal
Folha de São Paulo, olha, isso é incrível isso, anunciou em seu obituário a morte da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Uma tremenda barriga ou fake news, né? Que eles dizem tanto combater. Dá só uma olhada lá, Folha de São Paulo. Olha o nome da agência Checa-Checa. Fake news. Morre Elizabeth II, a mais longeva rainha da história britânica, aos 20, discreta, soberana, deixa como maior legado preservação da confiança na monarquia. Ronaldo, mas quando se trata de fake news veiculada por algum jornal que faz parte do tal consórcio da imprensa, aí vira erro. Olha só, Folha de São Paulo, Folha erra ao publicar o obituário da rainha Elizabeth II. Só que o público não perdoou, né? E virou meme. Teve até um com uma suposta resposta da monarca. Olha só, rainha Elizabeth acaba de anunciar oficialmente em Londres a morte da Folha de São Paulo. Aproveita e me avisa aí, Marcelo, quando for a missa de 7º dia, porque o enterro eu perdi, viu? Pode deixar que eu te aviso, Ronaldo. Olha, mas depois daquela notícia da compra de Viagra pelo governo, que na realidade foi do remédio para um tipo de hipertensão aí, um princípio ativo do Viagra, né? Parece que parte da nossa velha imprensa ficou muito excitada. Olha o que aconteceu na Globo News, olha lá. O Valdo, clima dentro das Forças Armadas é de tesão. Puta, mas não dá, cara, só rindo mesmo. Eu vou dizer uma coisa, Marcelo, parece que esse pessoal da esquerda está pirando, né? E nem pensa mais no que fala e às vezes até no que escreve. Olha só, a gente viu o Lula falar um monte de baboseiras que deixaram ruborizados até seus aliados mais fiéis, né? Verdade. E o Alckmin chamar Lula de companheiro e afirmar que ele é a maior liderança popular do Brasil. Exato. A revista Cláudia, né, publicou uma entrevista com a atriz Aline de Moraes, onde ela afirmou que fará sexo gratuito caso o Bozo seja reeleito. Eu sabia que ela cobrava, né? E outra atriz, a Thaís Araújo, revelando o seu pesadelo, disse que esses anos de governo Bolsonaro foram um inferno. Mas olha o conceito dela de inferno. Ah, que coisa hipócrita. Esse é o inferno dos esquerdistas, né? Agora, quanto à afirmação da outra, a atriz Aline de Moraes, que numa entrevista à revista Cláudia fez questão de declarar o seu voto em 2022 em Lula, né? E prometeu reforçar a campanha do ele não, ela foi mais além e reafirmou a promessa feita em 2018, que faria sexo grátis com os eleitores, com 100 eleitores do atual presidente Bolsonaro, caso ele fosse reeleito. Como você disse, eu também não sabia que ela cobrava para fazer sexo, né? Mas é bom se preparar aí para cumprir a promessa, porque, pelo visto, o Bolsonaro vai ser reeleito aí no primeiro turno, né? Quanto às afirmações do Lula, a gente não precisa repetir, todo mundo já está cansado de ouvir, né? Agora, o Alckmin poderia ter sido um pouco mais contido, né? Porque depois do que a gente viu, rapaz, ele tem que ser levado diretamente aí para um hospício, né? Porque ele jogou no lixo toda a credibilidade que ele ainda tinha. Eu fico imaginando a reação dos parentes dele, né? Mas o impossível aconteceu. Você vê agora é oficial, olha aí, ó. Ridículo, né? Pois agora, os nutricionistas, né, estão recomendando que ninguém coma lula com chuchu. Que coisa, né? Estão dizendo que não faz bem. Mas já que o assunto é esquerda, Ronaldo, eu vou pedir para você ler aquele texto do nosso amigo e professor Dionísio da Silva. Ele me enviou esse artigo, eu mandei aí para você. O título é Zósimo, por Dionísio da Silva. Beleza, o texto é excelente, né? Como tudo que o Dionísio faz, né? Vamos lá, então. Na longínqua quarta-feira santa do ano de 1969, o jornalista carioca Zósimo Barroso do Amaral foi preso e levado para o batalhão da Polícia do Exército na Tijuca. No segundo dia em que estava no local, sua esposa, Márcia Barroso do Amaral,
conseguiu visitá-lo e levou uma cesta do Lidador, que era uma loja fina, né, de importados. A cestinha estava repleta de queijos Camembert, Brie, Roquefort e outras estrelas da fromagerie francesa. Zósimo, morto de vergonha com ostentação em pleno território dos que brigavam pela ascensão do proletariado faminto, colocou as iguarias no mesão socialista. Depois, cochichando, deu um toque em Márcia. Márcia, da próxima vez, traz catupiry. 2 dias depois daquele banquete, lá estava novamente Márcia, com outra cestinha de delicadezas. Dessa vez, elas falavam o português mais carioca possível. Nada de importados. Tinha catupiry, queijo Minas e mortadela. Tudo gostoso e agora politicamente compatível com o cenário espartano do presídio. A turma comeu, agradeceu e foi dormir. Beze, chefe dos presos, um dos organizadores da célebre passeata dos 100 mil pela Avenida Rio Branco e membro do Centro Acadêmico Cândido Oliveira da Faculdade de Direito da UFRJ, percebeu a mudança de sotaque no cardápio. No dia seguinte, chamou Zósimo no canto. Olha aqui, meu prezado colunista, nós estamos presos, jogados neste fim de mundo, mas nem por isso perdemos a nossa dignidade. Compreendeu? Zósimo ficou paralisado. Mas o que houve? O que foi que eu fiz? Beze explicou. Da primeira vez, sua mulher trouxe camembert, um banquete delicioso. Ontem foi catupiry. Antes que a coisa chegue ao polenguinho, eu quero te dizer o seguinte, só queijo francês do bom. Nós somos socialistas, mas gostamos de queijo francês. Morou? Passados 47 anos desse episódio, nada mudou. A esquerda brasileira continua caviar e hipócrita. Pois é, e esse episódio é verídico, rapaz, e consta da biografia do Zósimo Barroso do Amaral. Muito boa, por sinal. E pelo que a gente está vendo, o Brasil não mudou nada, né? E no que depender da nossa esquerda, além de não mudar, vai andar para trás se o Lula voltar a governar o país. Pois é, mas a nossa justiça, né, Marcelo, nos surpreende sempre. E do lugar que menos se espera alguma coisa, aí que não sai nada mesmo, né? Numa absurda inversão de valores, Justiça condena homem à prisão por chamar o deputado petista José Guimarães de Capitão Cueca. É inacreditável, né? Aliás, você fez um comentário essa semana, Marcelo, sobre esse assunto. Vamos rever uns trechos? Mostra aí. Esse episódio dos 100 mil dólares encontrados dentro da cueca do assessor do deputado petista José Guimarães, onde também encontraram 209 mil reais em uma maleta, aconteceu em 2005. Após 16 anos, a Justiça Federal encerrou o processo contra o deputado federal José Guimarães, do PT, por suspeita de envolvimento nesse episódio. O juiz Danilo Fontinelli Sampaio, da 11ª Vara Federal do Ceará, reconheceu a prescrição do caso, tanto para o parlamentar quanto para o assessor que levava os dólares, determinando a extinção de possibilidade de qualquer punição criminal por falta de provas. O caso prescreveu e os petistas, mais uma vez, se livraram da cadeia. Mas olha só que coisa. A Justiça Federal condenou o homem que chamou o deputado federal José Guimarães de Capitão Cueca em 2019, durante um voo para Brasília. O homem pegou 5 meses de detenção pelo crime de injúria. Além da condenação, Gilberto Alves Júnior, responsável pelos insultos, vai ter que pagar uma multa de 5 mil reais. Claro que cabe recurso. Mas uma outra capitã, a doutora Mayra Pinheiro, mais conhecida como a Capitã Cloroquina, foi condenada a pagar 10 mil reais em honorários advocatícios e custas processuais na ação em que ela pedia indenização do presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz. A doutora Mayra Pinheiro, que foi secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, alegou à Justiça que o senador marcou sua atuação na liderança da CPI da Covid-19
com uma demonstração de misoginia. Ela também afirmou que o Omar Aziz ofendeu publicamente a sua dignidade, a sua honra e o seu conceito profissional. Pura verdade, porque isso o Brasil inteiro viu na ocasião do seu depoimento à CPI e daquele circo que foi promovido pelos 3 cabeças dessa comissão parlamentar de inquérito, o Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues e o Renan Calheiros. A justiça no Brasil tem peso, pelo que a gente está vendo, né? Aliás, 2 pesos e 2 medidas. Porra, mas é uma vergonha, né? Mas vergonha também é o que passa a cantora Anitta cada vez que abre a boca, né? Pelo amor de Deus, é uma cagada só. Essa semana rolou um vídeo nas redes sociais, nas aulas sobre política que a cantora anda tendo com a jornalista esquerdista da CNN, Gabriela Prioli. Olha só. Cada um dos 3 tem um comando, vamos dizer assim. Por exemplo, no Legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. Senadores. Aí no Judiciário estão os senadores e presidente. Whatever, eu estou inventando, tá? E aí no Executivo tá o prefeito e não sei o que. É mais ou menos isso? Mas então eu vou separar de novo. Beleza? Mas existe isso de uma lei só funciona nesse estado, uma lei que só funcione nesse município? Se o vereador ele faz as leis para o município, assim como o deputado estadual para o estado, se eu entendi certo, por que então não seria um deputado municipal? E aí fica cada vez mais difícil de se entender. Exato. Nossa. E onde o presidente entra nisso? Então, executivo. No executivo, no âmbito federal, você tem o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Beleza? Entendi. Estes poderes, eles... Depois eu falo do judiciário, que o judiciário é o poder mais descolado dos 3 poderes. Embora no Brasil, né, a gente fala na teoria o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante. Mas a gente fala já. Primeiro ficar nesse... Quem seriam os ministérios? Ridículo, né? Essa professora deve estar horrorizada com essa sua aluna, né? E tem uma instituição de ensino superior, rapaz, que precisa abrir os olhos. Está usando a Anitta e uma ex-BBB como garotas propaganda, né? É um péssimo exemplo para essa juventude. Isso aí vai se tornar publicidade reversa, né? Que pena, né? Essa instituição não merece, não merece. Pois Bom, é. Mas enquanto a esquerda vai batendo cabeça, né, o presidente Jair Bolsonaro arrebenta mais uma vez a boca do balão com uma motociata histórica que reuniu milhares de pessoas em São Paulo, Marcelo. Olha, se as pesquisas já começam a mostrar a subida do Bolsonaro na disputa com o ex-presidiário, rapaz, a gente já pode imaginar que a vantagem dele sobre o Lula é muito maior do que andam divulgando por aí, né? Você vê que até no site, rapaz, do TSE, existe uma enquete oficial, hein? Onde o presidente Bolsonaro está aparecendo com 56% aí da preferência dos eleitores contra 24% do Lula. Os outros estão lá atrás. Então, vale a pena entrar no site do TSE e até votar para mostrar o que está acontecendo, para mostrar a realidade para esses ministros. É por isso que eles devem estar desesperados aí, né? E aí, depois de mais uma demonstração de popularidade com essa motociata lá que foi de São Paulo até a cidade americana, mais de 120 quilômetros, já dá para imaginar que o Bolsonaro vai poder levar essa eleição no primeiro turno. Você não está achando, não? Ah, sim, a gente vê as imagens, é impressionante, né? Pois é. Por onde anda, o presidente arrasta multidões, né? Enquanto o Lula precisa
arrastar os seguranças e até fechar a praia para tomar banho de mar. Foi ridículo, Lula. Mas chegou a hora da gente lembrar do nosso grande amigo mágico, né, Hamad. Nós separamos uns dos truques, né, que ele fez aqui no Papo da Madrugada no dia 25 de setembro de 2021. Vamos ver. Pois é, rapaz, espetáculo, né? Antes de nos deixar aí, o Hamad participava aqui do Papo da Madrugada com as suas mágicas. E como a gente prometeu, ele jamais vai ser esquecido por nós aqui no instantenews.1, né? Na semana que vem, como o nosso programa dessa semana já está estourando o tempo, nós vamos mostrar, além de mais um truque do Hamad, as caricaturas que ele fez de grandes artistas nacionais e internacionais. No programa passado, nós mostramos as caricaturas do Hamad dos políticos, né? Lula, Dilma, Eduardo Cunha e outros. E é muito legal a gente deixar viva aí todos esses talentos, vamos deixar vivos aí todos esses talentos do Hamad, né? Ele, para nós, não morreu. É sempre muito bom, né, a gente lembrar dele, né, do nosso querido Hamad. É isso aí. Mas chegou a hora de mostrar coisas para lá de curiosas, né? Uma delas é o sujeito que pensa que pode enganar uma mulher. Olha só. Kelly, eu estou dirigindo, o que foi? Olha pelo retrovisor. Mas se você nunca viu uma esposa ciumenta, dá uma olhada nessa daqui. Cacilda, né? Você acha sua esposa ciumenta? É porque você não conhece a Claudete? Grande Claudete, hein, Ronaldo? Grande Claudete. Essa é terrível. Mas agora tem um consolo para os solteiros que não estão pegando ninguém. Olha aí, ó. Para os homens que não estão pegando ninguém ultimamente, seus problemas acabaram aí. Catinga de mendigo. Isso deve ser um absurdo, né? Terrível, né? Agora, esse mendigo deu o que falar, né? Tem gente que está até comparando o que o mendigo come no governo Bolsonaro e o que ele comia, né, no governo Lula. Olha só. O que mendigo come no governo Bolsonaro? O que mendigo come no governo Lula? Esse pessoal não é fácil, Ronaldo. Mas tem gente se surpreendendo aí com as nuances da língua portuguesa, né? Olha só o que o sujeito escreveu. Lendo agora em um dicionário, eu descobri que punhado é o que cabe na mão e bocado é o que cabe na boca. Mas eu nem quis olhar o significado de cunhado. Essa aí eu também estou fora. Bom, e a Páscoa está chegando, Marcelo, e tem promoção na praça. Olha só, grande promoção. Na compra dessa coelhinha, você ganha 2 ovos. Porra, nem o Pablo Vittar ou a Pablo Vittar escapa, cara. Pois é, Ronaldo. Mas você acredita que ainda tem gente que vai votar no Lula, rapaz? Olha só. Frankenstein aí, vou votar no Lula. O cara, calma, eu ainda vou colocar o seu cérebro. Só mesmo descerebrado, né? Mas Lula lembra o PT, né? E aí tem, olha só, a pergunta que não quer calar. É possível criar notícias falsas sobre o PT que sejam piores que as verdadeiras?
É pura verdade, rapaz. Olha, mas ainda sobre o PT, sobre o Lula, tem essa charge aqui muito boa, hein? A melhor charge de todas. Olha o símbolo do comunismo lá, martelo, foice e o picareta. E ele pedindo para não ser chamado de ladrão, piora a situação. É melhor cala a boca, Lula, cala a boca. Então, eu vou te mostrar mais uma, e essa mostra que a turma do PT continua invadindo casos. Olha só. Vai cair, vai cair, vai cair. A vida mais fácil pela força, não vai não. Ele tá só espinado pelo pescoço ali, vai, sai daí. Ele é muito saciado. Mas não caiu porque a cabeça está enganchada, ó, lá na... Sai daí, vai cair, vai cair, cai. Vai cair, Vai cair. Sai daí, sai daí, sai daí. Coitado o bicho, meu irmão. Vai cair. Agora pronto. Sai daí, homem. Vai cair. Tá vivo. Caramba, rapaz, coitado do animal, hein? Mas não é mole. E olha, e para terminar, Ronaldo, a maior piada da semana foi essa aqui, né? Cartaz do PT no Senado, né? Combate à corrupção. É brincadeira? Não dá. Isso é oportunismo puro, né? São ridículos. Bom, realmente, Marcelo, depois dessa, né? Só resta a gente dar um tchau pro pessoal, né, que ficou aqui até agora, né, assistindo a gente, prestigiando o nosso trabalho. Bem, pessoal, na semana que vem tem mais Papo da Madrugada por aqui. Valeu, Ronaldo. Obrigado a você pela companhia. E na semana que vem estaremos de volta no nosso dia e horário habituais. Uma boa Páscoa aí para todo mundo. Feliz Páscoa e um beijão grandão para vocês. Tchau.